Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Estômago 2, O Poderoso Chefe. Vamos lá? Esse filme nacional retoma 16 anos depois, dando continuidade ao primeiro filme da franquia. Com um talento incrível para a culinária, Nonato conseguiu conquistar os criminosos na hierarquia da cadeia onde cumpre sua pena. Ele cozinha com frequência para o líder dos presidiários, etc., e para os outros carcereiros que apreciam uma boa gastronomia. Mas essa harmonia é transformada com a chegada de um famoso mafioso italiano chamado Don Caroglio, que abala a estrutura do local e quer disputar o controle da penitenciária, colocando Raimundo no epicentro de um feroz conflito. Diferente do primeiro filme, em que Raimundo Nonato está começando a sua vida, então ele ainda tem aquela fragilidade, a inocência do personagem. Aqui a gente já vê ele mais centrado, mais fortalecido, então ele já tem toda a artimanha aí, ele já tem muito tempo de presídio. E agora quem é o chefão do presídio é o Etc., que é vivido pelo Paulo Miklos, e ele virou o Bambambam, o Raimundo Nonato virou o Bambambam do presídio, então ele é o grande chefe de cozinha, que era o que ele realmente queria, né? Então ele está cozinhando para todo mundo ali dentro, ele cozinha para o Etc. e também para os carcereiros, para o chefe do presídio. E mais uma vez eu digo, não vá com fome assistir esse filme e muito menos vá com lanchinho para o cinema, porque o filme continua bastante nojento. E ele vem com uma história bastante interessante, porque vai brincar com essa história da culinária e ao mesmo tempo com um conflito dentro do presídio e trazendo um pouco dessa questão da máfia italiana para dentro do filme. Então ele vai brincar aí com a questão da Itália, com o presídio brasileiro e mostrando também uma coisa que eu achei bastante interessante, que é essa questão de como funcionam os presídios no Brasil, que assim dá um pouquinho de vergonha, né, se a gente parar para pensar, mostrando aí que a polícia está envolvida com toda aquela coisa que rola dentro dos presídios, né? A questão de alguns ali ter aquela mamata, de poder, por exemplo, ter um chefe de cozinha ali, de comer bem, outros ali passam fome, não saem nem dentro da cela, outros têm banho de sol, tem celular, tem toda a regalia possível e outros não têm nada. E a gente sabe que essa é a nossa realidade, que infelizmente a gente paga para os presidiários terem vida boa dentro dos presídios e que se eles não estão satisfeitos com alguma coisa, eles vão ali, fazem uma rebelião, queimam colchões e está tudo resolvido. Então é meio vergonhoso por esse motivo, para a gente pensar a respeito sobre isso, né? Enquanto a gente pensa assim nos presídios fora do Brasil, que a coisa ali funciona de outra forma, que se os presidiários querem comer de verdade, eles têm que trabalhar para isso. Aqui não, né? Eles têm as regalias deles, a vidinha boa, e até eles falam muito sobre isso e mostram muito, né? Essa questão do presídio, de tudo muito fácil, que eles querem, que tudo que eles querem eles conseguem, que eles conseguem ali manipular o tráfico dentro do presídio. Então é bem, né, interessante. E o filme me surpreendeu bastante, porque eu trouxe a resenha do primeiro filme para vocês. Ele é interessante o primeiro, só pela questão do plot twist, mas não é aquele filme, como eu falei, né? Ele é mais do mesmo, não trouxe nada de inovador. Mas esse segundo, sim, eu acho que ele surpreendeu bastante, porque ele traz uma história boa, ele traz um elenco bom, e ele tem um roteiro muito interessante. E a questão, assim, ele tem mais ou menos 2 horas e pouca de filme, mas ele consegue te entreter do início ao fim, que você nem vê a hora passar. Então ele é um filme que vai te empolgar, vai te entreter ali, você vai ficar muito alucinado com tudo. Então ele tem um ritmo muito bom e tem uma história bastante interessante, né? Como eu falei, ele vai se dividir aí entre histórias italianas e histórias brasileiras e vai contar essa história desse Don Garoglio, como ele virou esse famoso mafioso até ele chegar
no presídio, e ele parece muito com o primeiro filme, porque ele fica se dividindo na linha temporal. Então ele já inicia mostrando esse Dom Caróglio chegando no presídio, e vai trazendo a história dele do porquê ele chegou até lá. No primeiro, a gente acompanha o porquê Raimundo Nonato chegou na prisão, né? Já mostra ele na prisão e por que ele chegou, e aqui o Dom Caróglio, né? Por que ele veio para a prisão. Então vai dividindo a linha temporal, e foi bem feito, foi bem executado, foi bem montada essa linha temporal, então a gente consegue dividir bastante. E a história é muito boa, é divertida, é engraçada e bem interessante também. Então acho que eles conseguiram trazer, eles conseguiram trazer o que é proposto para o filme. E é muito bom. Ele inclusive ganhou várias premiações no Festival de Gramado. E o bom do filme também, porque ele traz mais um plot twist também, porque a gente conhece esse Dom Caróglio, mas quando a gente começa a ver o início da história dele, a gente não entende como que ele virou aquela pessoa que está ali dentro do presídio. Então, até a gente entender como tudo aquilo aconteceu, né, a gente, nossa, como é que uma pessoa daquela se transformou nessa? Então é bem interessante o desenvolvimento do personagem. Então acaba que tem um plot twist ali no meio, é bem bacana a história. E a escolha do elenco também eu gostei bastante, começando novamente pelo principal, que é o Raimundo Nonato, que é o João Miguel. Eu acho que o personagem aqui, como eu falei, ele já tá bem mais maduro, tá bem mais centrado, porque ele já tem aí anos de presídio, e ele continua com essa questão de manipulação, né? Porque no primeiro filme ele conseguiu manipular as pessoas justamente com a comida e tudo, e aqui ele consegue também com isso, ele consegue brincar com esses dois lados, porque mais uma vez ele vai estar aí no meio, né? Porque vai ter essa briga dos italianos versus brasileiros, e ele vai conseguir ficar nesse meio aí, conseguir driblar a situação. Então é bem interessante a jogada que ele faz, e ele vai trazer, né, esse personagem incrível que é o chefe, o anti-herói, se a gente pode dizer assim. Então é bem legal aqui, só que ele não tem tanto protagonismo como ele teve no primeiro. Ele tem sim, mas não tanto como ele teve no primeiro, porque no primeiro a gente acompanha a história dele, o desenvolvimento do personagem, de como ele chegou no presídio. Aqui é mais do Dom Caróglio. Temos o Paulo Miklos também, que faz o Etc. Eu gostei bastante, a gente está acostumado com ele como cantor, né, na banda Titãs, mas aqui ele está bem divertido, ele é um pouco do alívio cômico, porque ele é o chefão do presídio, e ele tem que tentar manter a pose de chefão, e esse mafioso italiano chega aí tentando desbancá-lo, e ele está se sentindo bastante ameaçado, e ele tem que continuar, ele tem que, né, manter o seu reinado aí. E é bem engraçada as cenas em que ele tá junto com o Raimundo Nonato e com esse mafioso, é bem interessante. Temos a Marisa Laurito, que faz a Dona Leonor também, que ela é engraçadíssima, ela também é um pouco do alívio cômico. Ela é a mãe do Roberto, que é o Dom Caróglio, e ela é muito divertida, ela é aquela mulher que fala demais, fala pelos cotovelos, então ela tem umas cenas muito engraçadas aqui. E o Nicolas Siri, que faz o Roberto, o Dom Caróglio, ele é um excelente ator, e aqui ele tá muito bom, porque é justamente isso, ele tem essa mudança de padrão, mudança de personagem, né? Porque no início ele é uma coisa e de repente ele vai virar uma totalmente diferente, então a gente vai acompanhar esse desenvolvimento desse personagem, que realmente de Roberto ele passa a ser o Dom Caróglio. Então é muito interessante, e o ator consegue trazer esse desenvolvimento muito bem para as telas, e é muito bom de ver. Então eu gostei bastante do filme, da escolha dos personagens, do roteiro, gostei muito da cenografia, do cenário, das comidas também, mas não deixa de ter aquele nojinho, porque, né, a gente pensar aí na comida feita dentro de um presídio, não podia ter tudo bonitinho, né? E é muito engraçado porque começa o filme, a introdução, passando o nome dos atores, e eles cozinhando. Aí de repente ele tá abrindo uma massa, assim, passa uma barata. Então, assim, é mais ou menos desse tipo. Então é muito nojento. E a gente estava assistindo na hora do almoço, assim, então é bem nojento, é engraçado. E aí ele não perde essa brincadeira, porque no primeiro, né, tem muito dessa coisa nojenta, e aqui também tem. Inclusive tem uma alusão a Indiana Jones aí. Quem assistir depois comenta
se entendeu essa referência. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para os fãs de cinema nacional, podem ficar satisfeitos e felizes que esse filme vale muito a pena conferir. Para quem gostou do primeiro, eu tenho certeza que vai adorar esse. Esse, para mim, vai bem além do primeiro, ele é bem melhor que o primeiro. Então a gente vai naquela... A gente entra naquela questão de quando o segundo é melhor que o primeiro, quando um filme de uma franquia, o segundo consegue ser melhor que o primeiro, e aqui é a situação. Então, né, ele tá ganhando aí bastante premiações, ganhou no Festival de Gramado. Ele é um filme super divertido, é um filme interessante, é um filme que empolga, que mostra a nossa realidade. Como eu falei, né, a questão dos presídios no Brasil, aí traz um pouquinho aí uma mistureba de questão de máfia italiana com o Brasil. Então foi uma brincadeira que deu super certo, ficou bem divertida. A escolha do elenco também foi muito boa. Então é uma história bem envolvente, bem engraçada, bem divertida. Vale muito, muito, muito a pena conferir. Estômago 2, O Poderoso Chefe, estreia dia 29 de agosto nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Estômago 2, O Poderoso Chefe, assistiu o primeiro, é fã de cinema nacional, vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!